Bom, pessoal, vamos para mais uma aula do nosso quadro de funções. Hoje o tema é função quadrática, né? Essa é uma sessão de 3 aulas que a gente vai ter, todas as 3 com a mesma importância. Então não adianta assistir a primeira e não assistir a segunda e perder a terceira. É um grupo de 3 aulas super importantes, falando de tudo que a gente precisa saber para dominar esse assunto, que é tão importante em vestibulares e concursos, tá bom? Então eu coloquei aqui a função quadrática, definindo o que seria essa função quadrática, uma função que tem essa aparência, ax ao quadrado mais bx mais c. Ela é representada por um polinômio do segundo grau, ax quadrado, bx mais c, onde a, b e c são números reais e o a, naturalmente, é um número não nulo, diferente de zero, já que se fosse zero, esse termo iria desaparecer e a função não seria mais quadrática, na verdade. Então é preciso que o a seja diferente de zero. Os outros dois, b e c, são livres, podem ser inclusive zero, tá bom? Eu coloquei alguns exemplos aqui, como a gente está indo do início, bem do básico, para identificar cada tópico, cada objeto. Então eu vou pegar aqui a primeira função, não vou calcular nada, tá? Eu só vou identificar. Já já a gente vai passo a passo falando de cada tópico. Então primeiro, mostrando quem é a, b e c em cada um. Então o a aqui é o coeficiente de x ao quadrado, vale 2. O b, cuidado sempre no sinal, tá? Vale menos 5. E o c vale 6. Nesse segundo caso, o a vale menos 1, por isso tem menos x quadrado. Se tivesse só x quadrado, o a seria 1, tá? Mas nesse caso, o a é menos 1. Aqui o b vale 10. E eu coloquei de propósito aqui um c irracional, tá? Muitas vezes a gente só acha que numa função quadrática os números têm que ser bem bonitinhos, inteiros ou até naturais, não pode ser negativo, não pode ser fração, não pode ter raiz, mas pode, tá? Então aqui o c vale raiz de 2, sem problema nenhum. Aqui, ó, novamente, os coeficientes, digamos, não são tão simpáticos, né? O a, por exemplo, aqui vale raiz de 3 mais 1. O b vale 4. E o c vale menos 1/5. Tudo bem também, não tem problema nenhum. Nesse caso, a gente tem uma função que a gente chama de incompleta, porque um dos coeficientes, claro, não o a, é 0. Por exemplo, aqui não tem o termo x, ou seja, o b vale 0. Aqui o a, como eu disse, se fosse x quadrado apenas, ele vale 1. O b é 0. E o c é igual a 10. Nesse último caso, se você olhar com cuidado, qual é o termo que está faltando? A gente fala que é o termo independente. O que está faltando é o termo c. Independente porque ele não tem o x colado com ele, ele independe de x. Então, o a aqui vale 4, o b vale menos 13 e o c vale 0. Colocando 2 nomezinhos aqui, o a recebe o nome de coeficiente líder e o c é o termo independente, só para a gente dar uma esclarecida. Então, nome das coisas, o a, coeficiente líder, é o a. E o c é o termo independente. Então são alguns objetos. Aqui eu coloquei como a gente está iniciando. Identificar numa função quadrática quem é A, quem é B, quem é C. Muito importante. Qual é a primeira coisa que a gente quer calcular numa função, né? Qual é o objeto de desejo, digamos assim, no estudo das funções? A primeira coisa que a gente precisa saber numa função que a gente deseja calcular é a raiz dessa função, ou as raízes dessa função. Nesse caso, uma função quadrática, ela apresenta sempre 2 raízes. E para a gente calcular isso aí, a gente normalmente usa a fórmula quadrática, também conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara. E aí a gente vai fazer alguns exemplos agora para encontrar as raízes da função quadrática, tá bom? Lembrando que eu tenho um vídeo chamado Completando Quadrados, eu vou deixar o link na descrição aqui dessa aula,
para você acessar, onde eu provo a fórmula de Bhaskara, eu provo a fórmula quadrática, eu ensino como completar quadrados e no final do vídeo tem a demonstração. Então vou deixar também na descrição dessa aula o link para você assistir a esse vídeo, tá bom? Vamos ver alguns exemplos aqui de funções, onde a gente vai treinar agora calcular as raízes de uma função quadrática, ou também chamada de zero da função. Vamos lá? Preste atenção. Vamos começar? Primeiro eu coloquei 4 exemplos aqui de funções quadráticas onde elas não são completas, tá? São incompletas. Como assim? Não tem os 3 coeficientes. Para a gente ver que para encontrar os zeros da função, tanto é que eu coloquei encontrar os zeros, raízes, né, de cada uma das funções. Para encontrar o zero da função, você não tem que usar necessariamente toda vez a fórmula quadrática, a fórmula de Bhaskara. Se a função não estiver completa, a gente pode resolver de outra maneira, de um jeito mais rápido. Então, eu coloquei 2 casos aqui, onde não tem o termo B, e aqui 2 casos onde não tem o termo C. Como é que a gente vai fazer esses 2 casos? Então, vamos olhar para esse primeiro aqui. Zero da função, ou raiz da função, basta a gente igualar essa função a zero e resolver essa equação. Então, vamos lá. Vou pegar aqui essa equação 3x, essa função, e vou igualar a zero. Vamos descobrir zero da função. Então, primeira coisa, não precisa usar a fórmula quadrática, já que o c está sozinho, a gente passa ele para o lado de lá. Fica 27, x ao quadrado igual a 9. E aí nós temos mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então x vai ser mais ou menos 3. Significa que as raízes ou zeros dessa função, elas são, deixa eu colocar aqui, contrapor, raízes ou zeros da função, menos 3 e mais 3, né? Menos 3 e 3. Segundo exemplo, a gente vai fazer a mesma coisa. Por que eu coloquei isso? Porque eu queria chamar a atenção justamente para que nem sempre as raízes são números inteiros. Podem aparecer números irracionais, podem aparecer racionais. Então é isso que eu quero chamar a atenção. Então vamos igualar a zero aqui. E aí eu fico com 4x ao quadrado igual a 6. X ao quadrado igual a 6 sobre 4. Vou achar aqui. X igual a mais ou menos raiz de 6 sobre 4. Bom, a raiz de 6 a gente não tem como fazer mais nada, né? Só que a raiz de 4, 2. Portanto, as duas raízes dessa função são menos raiz de 6 sobre 2 e mais raiz de 6 sobre 2. Lembrando, eu estou colocando justamente assim, de propósito, a gente muitas vezes é acostumado a encontrar só os números inteiros naturais. Então pode acontecer de os números não serem tão bonitinhos assim, tão simpáticos, né? Como é que a gente vai aprender só fazendo com um número inteiro? Não pode, tem que tentar varrer o máximo que a gente puder, tá bom? Continuando aqui, está faltando o termo C. Então, eu não posso usar a mesma técnica aqui, passar o número para lá, porque se eu passar na hora de igualar a zero, se eu passasse para lá, o x ia ficar um do lado e o outro do outro, não ia conseguir resolver, tá bom? Então, se tiver faltando o termo C, a gente vai usar uma outra técnica, a gente vai usar a técnica do fator comum em evidência. A gente vai colocar em evidência x aqui. A gente vai ficar com x. Lembrando, na hora de colocar em evidência, divide x ao quadrado dividido por x dá x. 8x dividido por x dá 8. Então, a gente sempre vai ficar com algo desse tipo quando estiver faltando o termo C. Um produto de 2 fatores aqui, ó, igual a zero. Se você está multiplicando duas coisas e isso está dando zero, ou um é zero, ou o outro é zero, ou os dois são iguais a zero. Então eu preciso ver essas possibilidades. Eu faço assim: o primeiro objeto é igual a zero, ou o segundo objeto é igual a zero. E aí eu fico com x igual a menos 1. Então temos aí, portanto, 0 e menos 8 como as raízes dessa nossa
função. Toda vez, inclusive, se faltar o termo C, uma das raízes é zero. Não esqueça disso, tá bom? Aqui, ó, vamos fazer o mesmo processo. Note que eu ainda não coloquei nenhuma equação do segundo grau completa, não usei a forma de Bhaskara ainda. Eu vou usar a partir do próximo exemplo. Então, vamos lá. 3x ao quadrado menos 10x igual a zero. Usando a mesma técnica, põe x em evidência. 3x ao quadrado dividido por x vai ficar 3x menos 10x dividido por x, 10. Tudo isso igual a zero. Usando o mesmo raciocínio, o primeiro objeto é zero ou o segundo é zero. Então a gente fica com x igual a zero. Como eu tinha falado que uma raiz sempre é zero quando falta o termo C, e a outra parte fica 3x menos 10 igual a zero, x igual a 10 terços. Então, as duas raízes da nossa função, tá bom? Vamos ver agora como é que funciona com uma raiz, uma função quadrática completa, quando ela tem o A, o B e o C, tá bom? Preste atenção que eu vou dar mais 3 exemplos agora de funções quadráticas completas. A gente vai resolver agora mesmo, tá bom? Preste atenção. Então vamos lá calcular algumas raízes de funções quadráticas que estão completas. Aqui, inclusive, eu não coloquei uma função, eu botei uma equação. Olhando assim, de primeira, a gente pode ficar meio assustado, mas vamos chegar lá, vamos passar primeiro por aqui, tá bom? Então, vou usar agora a forma quadrática, aquela forma que eu falei, que tem a demonstração na aula que está na descrição do vídeo. Lembrando outra coisa, que o material em PDF dessa aula está na descrição do vídeo. Um link para você pegar o material em PDF dessa nossa aula, tá bom? Então, vamos resolver a equação do segundo grau agora, quando eu igualar isso aqui a zero. Então, x ao quadrado menos 12x mais 35 igual a zero. Como é a fórmula, né, a famosa fórmula de Bhaskara. Eu vou botar aqui, já eu apago. Temos o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, chamado de discriminante. E temos o x, que é já a resolução, menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, sobre 2. Claro que com a prática a gente consegue fazer, às vezes, cálculos mentais, consegue encontrar outros atalhos, mas esse, digamos, é o modo tradicional, tá bom? É como a gente aprende a resolver. Então vamos calcular primeiro o delta. Delta, b ao quadrado, menos 12 ao quadrado, menos 4. O a é 1 e o c é 35. Por isso que é tão importante a gente identificar bem A, B e C que a gente vai usar, tá bom? Então vamos lá. Menos 12 elevado ao quadrado, 144. 4 vezes 35, 140. Portanto, 144 menos 140, temos o delta igual a 4. Então, o discriminante foi 4, eu vou colocar na fórmula de Bhaskara. Então vai ficar x igual a menos b, 12, tá? O b é menos 12, menos b é 12, mais ou menos raiz quadrada de delta, 4, sobre 2a, sobre 2 vezes 1. Portanto, temos aí as duas raízes aparecendo. Vamos finalizar. Raiz quadrada de 4 é 2, então fica 12 mais 2 sobre 2. A segunda, 12 menos 2 sobre 2. Então, 12 mais 2, 14 sobre 2, 7. 12 menos 2, 10 sobre 2, 5. Temos as raízes 7 e 5, ou 5 e 7. Vamos ver esse caso aqui, tá bom? Mesma coisa, calcular o delta. Delta, b ao quadrado, menos 7 ao quadrado, menos 4ac. Então, 7 ao quadrado, menos 7 ao quadrado é mais 49. 4 vezes 4 é 16. Até aí, a gente está montando nossa estrutura, montando o nosso padrão aqui de equação. Então, ficou 49 menos 4ac. 4 vezes 2, 8, 16.
49 menos 16 vai dar 33. Então, vamos olhar com cuidado, ver se está tudo direitinho, observa bem. Quando você olha para esse 33, você pensa, será que tem raiz quadrada inteira? 33 não tem, né? Tem 25 e tem 36. No meio está 33. E aí, o que a gente faz? Desiste ou então está errado? Não, está certo. Como eu tinha dito para vocês, a gente está muito acostumado com o número inteiro, número natural, mas as raízes podem ser feias, assim, entre aspas, né? Também não tem problema. Então, na hora de fazer a fórmula de baixo, você usar essa fórmula aqui, menos b, 7, mais ou menos raiz quadrada de 33 sobre 2a. 2 vezes 2, 4. Então, não tem problema. A gente pode, sem problema nenhum, deixar as duas raízes aqui. 7 mais raiz de 33 sobre 4, não tem problema nenhum. E no outro caso, aqui, 7 menos raiz de 33 sobre 4. Pode ficar assim, pode ser um número meio feio assim, não tem problema nenhum. Coloquei de propósito raízes inteiras e raízes irracionais, tá bom? Agora, para a gente finalizar essa parte de resolução de equação de segundo grau, né? Para a gente poder falar do gráfico da função quadrática, já, eu quero resolver essa equação de segundo grau, que dá muito medo em muita gente. Quando olha para uma coisa dessa, muita gente fica sem saber o que fazer, tá bom? Mas a primeira coisa que eu digo para vocês, qual é a primeira coisa que a gente faz? É arrumar a equação, tá? Ou seja, deixar no formato ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Tem que ter o termo quadrático, que é esse aqui. Aqui vai ser o termo independente, só que esse cara aqui, esse aqui, eles podem ficar juntos. Vamos colocar eles juntos aqui. Um do lado do outro. E esse mais 2 raiz de 3. Rosa. Eu vou trabalhar com isso aí. Ainda posso dar uma ajeitada, né? Posso ainda juntar aqui esses dois, colocando em evidência, sem problemas aqui, se eu colocar em evidência. Deixa eu ajeitar. Nossa. Botar o x em evidência. E assim menos. E aí a gente fica com algo bem bonitinho, bem organizado. Acho que agora, olhando para essa equação, ela tem uma cara de equação de segundo grau, de verdade. Onde vou colocar aqui, deixa eu botar de outra cor, o A vale 1, aqui, o B vale menos raiz de 2 mais raiz de 6. Não tem problema nenhum o B ser um número estranho, se não for inteiro não tem problema. E o C vale 2 raiz de 3. Então, na hora de fazer delta, a forma de básica e tudo mais, a gente vai fazer com esses números aqui, certo? Não tem problema. O que acontece? Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não está nada errado. Então, delta b ao quadrado, aí vamos colocar colchete para ficar tudo organizado. Lembrando que na hora de elevar isso aqui ao quadrado, ele tem um produto notável. Eu vou ter que usar aquela conta. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tem que usar. Então, b ao quadrado no delta, menos 4 vezes a vezes c, que é 2 raiz de 3. Então, vamos expandir. Aqui tem uma coisa boa, né? O menos aqui vai estar elevado ao quadrado. Menos vezes menos é mais. Então, ele vai desaparecer, não precisa do menos. Então, quadrado do primeiro, produto notável, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui a gente tem 4 vezes 2 raiz de 3, vai ficar 8 raiz de 3. A gente olha aí por enquanto, não está muito simpático esse delta, não tem problema, como eu disse. Aqui a gente tem raiz de 2 ao quadrado é 2. Aqui é uma continha um pouquinho mais rápida, tá? Esse caso aqui, raiz de 6 vezes raiz de 2, escuta bem, raiz de 6 vezes raiz de 2
é raiz de 12. Raiz de 12, 12 é 4 vezes 3. Então, raiz de 12 é 2 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes 2 dá 4 raiz de 3. Raiz de 6 ao quadrado é 6. E aqui menos 8 raiz de 3. Claro que essa parte aqui, ela é um pouco mais difícil o cálculo, porque os números não são dos mais bonitinhos, né? Então aqui, a gente vai ficar. Eu vou mostrar uma ideia, eu sei que é difícil, mas eu vou deixar aqui, ó, isso e isso. Menos 4 raiz de 3, 4 menos 8, menos 4 raiz de 3, mais 6. Aí você pode se perguntar, por que você não somou 2 com 6? Porque na hora da forma de Bhaskara, olha bem, cara, a gente vai fazer raiz de delta. E aí, se eu somasse, ficaria 8 menos 4 raiz de 3. Eu não ia conseguir tirar da raiz de um jeito muito simpático. Então, eu vou fazer o seguinte. Como eu falei, eu sei que é complicado, mas a gente vai tentar escrever isso aqui de uma outra forma. Na verdade, vai parecer muito com o que estava escrito aqui. Então, ó, raiz de 2 é a mesma coisa. Vou escrever aqui. Vou escrever até de laranja para poder ver. A gente vai escrever a mesma coisa de uma forma diferente. Raiz de 2, quer dizer, 2 é raiz de 2 ao quadrado. 6 é raiz de 6 ao quadrado. E 4 raiz de 3, eu vou usar essa conta que eu fiz aqui, só que tem um menos. Então, menos 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6. Basicamente, eu repeti, eu voltei para o que tinha aqui. Por que eu estou escrevendo dessa forma aqui? Ó? Porque eu posso escrever isso aqui como quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, eu vou escrever dessa maneira. Raiz de 2 menos raiz de 6 ao quadrado. E aí, isso é o delta. Porque aqui o delta é um quadrado perfeito, tá? Vou aproveitar logo e tirar a raiz para não deixar dúvida. Outra coisa que produz erro para muita gente. Só para tranquilizar todo mundo. Note, esse é o 7º exemplo, né? Estamos no 7º exemplo. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todos eles no nível mais tranquilo, no nível mais elementar. Estou mostrando uma ideia no nível mais avançado. Vale muito a pena aprender esse passo mais difícil também, tá? Na hora de tirar a raiz de delta, como a gente tem a raiz quadrada de 1 ao quadrado, lembrar que na hora de tirar a raiz quadrada do quadrado de um número, o resultado é o módulo desse número. E vocês sabem que o módulo de alguma coisa é sempre o valor positivo. Ou no mínimo, né? Só que o que está aqui dentro é negativo, raiz de 2 menos raiz de 6. O módulo disso aqui é o oposto. Então, a raiz de delta, na hora de fazer lá na fórmula de Bhaskara, vai dar raiz de 6 menos raiz de 2, que é o valor positivo. E aí já vou emendar aqui com nossa resolução. X vai ser menos b, raiz de 2 mais raiz de 6, mais ou menos raiz de delta, que deu isso aqui, sobre 2a, que o a é 1. Então, tá aí. Como eu falei, eu sei que é um pouquinho mais difícil, mas vale a pena tentar até refazer esse problema, porque você sobe seu nível, você se eleva a outro nível na matemática. Então, passando por todas essas etapas, chegar aqui é super importante, tá bom? Então, vamos lá, só para finalizar, as duas raízes. Você pode até tentar fazer isso aqui sozinho, mas aí, ó, essa primeira parte mais essa daqui vai cortar o raiz de 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 6 sobre 2, que é raiz de 6. E se você pegar o menos, vai mudar o sinal do raiz de 6 e o raiz de 2 vai ficar mais. Então, vai dar 2 raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2. Finalmente, conseguimos encontrar as raízes dessa equação. Eu sei que foi um passo um pouco mais difícil, mas eu acho que a gente precisa ser bem honesto na hora de estudar
e saber que tem coisas fáceis, médias e também um pouco mais difíceis, tá bom? Vamos aprender agora, né? Bebe uma aguinha, pode dar pause na aula, bebe uma aguinha e a gente vai ver agora como é que se faz o gráfico de uma função quadrática, tá bom? Presta atenção. Então a gente vai falar um pouco agora sobre a curva que representa a função quadrática, tá bom? É a famosa parábola. Então eu estou colocando aqui a origem da parábola, coloquei uma figura aqui, que talvez o nome não seja tão conhecido para vocês, chama clepsidra ou cone de dupla folha. É um cone, dois cones, na verdade, invertidos, unidos pelo vértice, formam essa figura conhecida como clepsidra. Que originalmente tinha a ver com a clepsidra, com esse nome significa relógio de água, né? Era um relógio que foi desenvolvido por Galileu, e aí esse nome ficou famoso, clepsidra, e aí o estudo da matemática, onde se chamavam de cone de dupla folha, e aí clepsidra ficou mais famoso. Então se você vir esse nome em algum lugar, clepsidra, já sabe o que é isso. E aí um corte nessa clepsidra, um plano cortando com uma lâmina aqui, ó, essa clepsidra de modo paralelo à geratriz do cone, vai causar essa secção. Essa curva aqui, que é a interseção do plano com a clepsidra, onde esse plano é paralelo à geratriz, essa curva é a famosa parábola. Então eu quis trazer essa curiosidade de onde vem a parábola. Tá aí. É essa curva daqui. Vou falar de alguns elementos importantes. Então, primeiro, a concavidade da parábola, que é essa região aqui, ela pode estar para cima ou para baixo. Vai depender de um dos coeficientes da função. Vamos falar já já. Outra coisa importante é que a parábola ela é uma figura simétrica. Então, existe um eixo de simetria, que é esse aqui, que divide exatamente ao meio a parábola, passando por esse ponto, que é um dos pontos mais importantes da parábola. Existe o foco, mas esse papo é um papo mais para geometria analítica. Então tem foco, tem diretriz, não é uma conversa para essa aula. Essa conversa a gente vai falar aqui sobre o vértice da parábola. Então esse ponto V é um vértice. Como a gente está trabalhando no plano cartesiano, então um ponto ele é representado por duas coordenadas. Temos o x do vértice e o y do vértice, coisas tão importantes para a gente conseguir resolver vários problemas. Então, o que a gente precisa saber, entendendo se a concavidade vai estar para cima ou para baixo? O vértice, a gente vai aprender a calcular também, e as raízes, a gente aprendeu agora há pouco, né, usando a forma de Bhaskara ou as equações incompletas, tá bom? Vamos ver como é que faz o gráfico de uma função quadrática. Então, vou apagar aqui. Nosso desenho não durou muito. Vou apagar tudo. Vou deixar isso da concavidade porque eu já quero fazer uma observação. Quem manda na concavidade da parábola, se ela está para cima, se ela está para baixo, é o valor de A, aquele coeficiente líder. A concavidade está para cima se o A for positivo. E a concavidade vai estar para baixo se o A for negativo. Então, a primeira coisa é A positivo, concavidade para cima, A negativo, concavidade para baixo, tá bom? Então, vamos lá para o gráfico. Vou fazer um exemplo aqui. Primeira coisa super importante. Vou pegar aquela função que a gente já usou. Bom que eu pego alguns exemplos que a gente utilizou, que a gente fica bem inteirado com os exemplos que eu estou dando. Então, x ao quadrado menos 12x mais 35, a gente calculou essas raízes e a gente encontrou 5 e 7. E aí as raízes conhecidas também como zero da função, raiz da função, é onde o gráfico toca o eixo x. Isso não é exclusividade da função quadrática, isso é para qualquer função. Raiz da função é onde o gráfico toca o eixo x. Portanto, onde o gráfico toca o eixo x vai ser exatamente nas raízes, tá? Então aqui eu vou colocar, claro que a gente está fazendo um esboço, né? Então é tudo fora de escala, não tem problema, tudo manual mesmo.
E aí está faltando onde ela vai cortar o eixo y. E aí eu vou lembrar de um detalhe, né? Onde a função afim ou quadrática, em diversas funções que têm termo independente, muitas delas cortam o eixo y no valor do termo independente. Porque, lembrando, olha só, o ponto em cima do eixo y, o x vale zero. Então, se você colocar x igual a zero, vou botar aqui no cantinho, para x igual a zero, não vai precisar fazer esse cálculo na hora de fazer o gráfico, eu estou apenas justificando. Quando você coloca x igual a zero, a gente encontra isso aqui. 35. Se a gente pensasse na função ax² mais bx mais c, quando eu colocasse x igual a zero, ia ficar o próprio c. Por isso que na função quadrática, onde a curva toca o eixo y, é no c. E se o c for zero? Vai passar pelo zero, pela origem, tá bom? Mas nesse caso é 35. Então vamos fazer um esboço mais ou menos assim, passando no 35. Lembrando que a concavidade está para cima, o A é 1, então está aqui, concavidade para cima, tá bom? Outro exemplo, como eu tinha dito, se o C for zero, vamos colocar aqui um exemplo, deixa eu dividir o quadro aqui. Já posso apagar, não vamos esquecer, né? Concavidade para cima, A maior que zero, concavidade para baixo, A menor que zero. Aproveitando outro exemplo, f de x igual a x ao quadrado menos 8x. Então, vamos encontrar as raízes, né? Primeiro, raízes, x igual a 0 e x igual a 8. O c, nesse caso, é 0. Portanto, a parábola vai tocar o eixo y na origem, concavidade para cima. Então vai fazer mais ou menos assim. Zero. Vamos ver um exemplo de uma concavidade para baixo. Vou botar aqui, menos 2x ao quadrado mais 7x. Está aqui, menos 7x. Vamos botar assim. Eu não encontrei as raízes nessa aula dessa função, tá? Então a gente vai encontrar agora. Vamos igualar a zero. Ver se todo mundo está lembrado, né? Igualando a zero. Essa está faltando. Está faltando o termo c, então vou colocar x em evidência. Colocando x em evidência, temos menos 2x menos 7. E aí a gente tem um produto de dois fatores iguais a zero. O primeiro é zero ou o segundo é zero. Então, x igual a zero, que é a primeira parte. Segunda parte, menos 2x menos 7 igual a zero. Menos 2x igual a 7. X igual a menos 7 sobre 2. Então aqui as duas raízes, uma é zero, a outra é negativa. Vou fazer o gráfico por aqui. Nesse caso, a concavidade da parábola realmente é para baixo, porque o A é negativo. Então vai passar aqui. Vou pegar meu desenho. Pronto. Não está tão péssimo.
0, menos 7 menos. Tá bom. Então, isso que eu fiz foi um esboço, né, de alguns casos, só para a gente fazer rapidamente o gráfico para cima, para baixo, tapando as raízes, não toca. Tá? Eu vou continuar dando alguns exemplos, porque realmente eu sei que parece que a gente está dando muito exemplo e fica um pouco cansativo, mas vocês sabem que tem muitos casos, tem muitas observações. Eu fiz aqui exemplos de gráficos onde não tinha o termo C e aqui tinha o completo. Eu não fiz ainda onde não tinha o termo B. Eu vou fazer agora isso, só para a gente falar com mais detalhe sobre o gráfico e o discriminante. O que é que o delta influencia na função, tá? Então, vamos lá para esse caso agora de b igual a 0. É importante a gente conhecer muitos casos, porque quanto mais conhecimento a gente tiver, mais condições a gente vai ter de resolver qualquer questão. Então eu preciso de muita informação, preciso de muito conhecimento para que eu tenha muitas ferramentas para resolver os exercícios. Então mais um exemplo aqui. F de x igual a x ao quadrado, vou colocar aqui menos 16. Vamos achar as raízes igualando a 0. A gente fica com x ao quadrado igual a 16, x igual a mais ou menos 4. Mais ou menos a raiz quadrada de 16. Então, o gráfico vai ficar assim. Quatro aqui, menos 4 aqui, e aqui o menos 16, que é o termo independente, que é o C. Parábola voltada para cima, com cavidade, porque o A é positivo, ok? Note um detalhe, perceba que o B é 0. Quando o B é 0, olha o que aconteceu com as raízes. As raízes são simétricas. Significa que o eixo Y é o próprio eixo de simetria da nossa parábola. Então, uma dica super importante. B igual a 0, o eixo Y é o eixo de simetria. Dicas importantes. Note também que o vértice da parábola é exatamente esse ponto aqui. Então, o x do vértice quando b é 0. E o y do vértice quando b é 0 é o próprio c. Mais uma observação. Se o b for 0, olha quanta força tem essa informação. Tem muita força essa informação de que b igual a 0. Então, o vértice da parábola, então, quando b é igual a 0, o vértice da parábola será o ponto 0 e C. X é 0, X do vértice, e o Y do vértice é o próprio C. Olha que informação rica, né? Que informação com tanta força para fazer várias questões. Mais um exemplo, eu quero mostrar para vocês a diferença entre esse gráfico e esse gráfico aqui. Por exemplo, mais simples. Então, a parábola x ao quadrado as raízes são 0 e 0. As duas raízes são iguais a 0. Não tem nem B nem C, só tem 1. Então, ela é algo desse tipo. Uma parábola assim. X ao quadrado menos 16 é essa daqui. Pode ver que ela desceu para o menos 16. O que eu quero chamar a atenção é, se você tem a função x ao quadrado e vai somando alguma coisa no termo independente ou subtraindo, o gráfico faz apenas um deslocamento
vertical. Se tirou 16, ele desce lá para o menos 16. Se acrescentou 5, como nesse caso, vai passar no 5, naturalmente, que é o C, essa faz um deslocamento. Note, inclusive, que ele não toca o eixo X, porque não tem raízes reais. Só vai tocar o eixo X se tiver raiz, porque a função toca o eixo X na raiz ou nas raízes, né? Se aqui não vai tocar o eixo X, é porque não possui raízes reais. As raízes são números complexos, não reais. Mas números complexos é uma conversa para um outro momento, tá bom? Então, esse começo aqui é uma ideia de como fazer um gráfico. A gente vai ver agora como é que o delta influencia diretamente no gráfico, tá bom? Então, vamos lá. Seguindo o nosso raciocínio, uma parte aqui, continuando nosso estudo, eu vou voltar para a nossa fórmula de Bhaskara e vou dar alguns exemplos. E aí, com o próprio exemplo, a gente consegue resumir a teoria. Então, fica legal que dá para entender bem direitinho. Então, primeiro exemplo. Vou pegar essa função aqui. X ao quadrado menos 5x mais 6. Vou pegar essa função aqui. X ao quadrado menos 12x mais 36. E essa função aqui. Menos x ao quadrado menos x ao quadrado menos 4. Vou colocar algumas. Vou calcular só o delta, tá? Bem rapidinho. O delta nesse caso, b ao quadrado menos 4ac. O delta deu 25 menos 24. O delta aqui, b ao quadrado menos 4ac. E o delta dá 0, 144. 4 vezes 36, 144. E nesse caso, vamos calcular o delta. B ao quadrado, B é 0, menos 4, A, o A é menos 1, e o C é menos 4. Então, menos com menos mais com menos 16. Então, delta positivo, delta 0, delta negativo. 3 casos, vamos ver o que isso vai acontecer com o gráfico. Se a gente for calcular as raízes, por Bhaskara fica 5 mais ou menos raiz de delta, que é 1 sobre 2. Note um detalhe, como o delta é positivo, eu vou ter uma resposta somando, outra resposta subtraindo. Então é claro que as respostas são diferentes. Se você pega uma coisa, soma um número, depois pegar a mesma coisa e subtrai esse número, vão dar 2 resultados diferentes, se esse número for positivo, claro. Então nesse caso a gente vai encontrar os valores 3 e 2. Então nós temos o gráfico corta em 2 pontos diferentes. Quer dizer que a minha função tem 2 raízes reais e distintas. Delta maior que 0. 2 raízes reais e diferentes. No caso do delta igual a 0, na hora de calcular, note o seguinte. X igual a menos b, 12 mais ou menos 0 sobre 2a. O que é que vai acontecer? Se você pega uma coisa, soma 0, e pega outra coisa, a mesma coisa, e subtrai 0, dá no meio. Então é natural que com delta igual a 0, as raízes sejam exatamente iguais. Inclusive, uma condição para que as raízes sejam iguais é que o delta seja 0. Portanto, o gráfico ele vai tocar. Olha só. Vai tocar o eixo X em um único ponto, porque as 2 raízes são reais e iguais. Então, delta é igual a 0. 2 raízes
reais e iguais. Também, a gente diz também que é uma raiz dupla, tá no meio, é a mesma coisa. E finalmente aqui, o delta negativo. Nesse caso eu vou até pegar uma carona no exemplo anterior, nos exemplos anteriores de gráfico. Lembrando que esse gráfico aqui tem concavidade para baixo, então isso seria aquele x ao quadrado aqui, ó, menos x ao quadrado para baixo, só que deslocando até o menos 4. O delta negativo não tem raízes reais a função. Ela tem raízes complexas não reais. Mas a função, o gráfico não toca o eixo x. Então, delta negativo, delta menor que zero. São duas raízes complexas não reais. Então a gente tem basicamente as três situações. Claro que aqui a gente pode ter parábola para cima ou para baixo, aqui também para cima ou para baixo, aqui também para cima ou para baixo, tá bom? Mas aí, resumindo, o discriminante e sua interferência nas raízes e nos gráficos da função, tá bom? Esse apanhado de função a gente viu para criar uma base direitinho e aí poder fazer alguns exercícios, tá bom? Eu vou fazer um exercício agora da nossa lista de questões, do nosso material, lembrando que está no link da descrição do vídeo, PDF, e para vocês entenderem como é uma aplicação de função quadrática. Tem várias, vamos fazer várias questões hoje, mas uma delas é essa que a gente vai fazer agora, tá bom? Preste atenção. O exemplo da UFPE fala o seguinte: as informações abaixo referem-se ao faturamento de uma pequena empresa nos meses de janeiro, fevereiro e março em centenas de reais. Então temos aqui uma tabela onde aqui indica o mês e aqui o faturamento em centenas de reais. Aí ele diz assim: suponha que o faturamento F seja uma função quadrática do número x. O que significa isso? Vamos logo escrever isso aqui. Dizer que o faturamento F, uma função quadrática de x, é dizer que f segue essa lei de formação, tá bom? Onde x igual a 1 é janeiro, x igual a 2 é fevereiro, x igual a 3 é março, 4 é abril, 5 é maio e assim por diante, até x igual a 12 dezembro, tá bom? E aí ele diz que, de acordo com essa tabela, a gente pode concluir que quando x é 1, f de x é 56, portanto, f de 1 é 56. Naturalmente, aqui f de 2 é igual a 63. E aqui f de 3 igual a 68. Portanto, ele quer saber quanto vale C. Qual é o valor de C? Então, digamos que esse tipo de problema é um dos primeiros tipos de questões de função quadrática. Não é um problema tão fácil, né? E não é um problema tão rápido. Realmente dá um pouco de trabalho. Porque a gente tem 3 incógnitas para descobrir, né? A, B e C. Então a gente vai ter que ralar um pouquinho. Mas vamos lá. Trocando x por 1, a gente fica com A vezes 1 ao quadrado mais B vezes 1 mais C igual a 56. Aqui a gente fica com f de 2 igual a 63. A vezes 2 ao quadrado, B vezes 2. Já estão percebendo que a gente vai ter que resolver um sistema. Não é um sistema qualquer, né? É um sistema logo com 3 equações e 3 incógnitas. Mas ok, sem maiores desesperos, o que a gente vai fazer? A gente vai resolver da melhor forma possível. A gente vai sair eliminando as incógnitas e ver como fica melhor, tá bom? Então deixa eu colocar o sistema aqui bem organizado. Deixa eu pegar um lápis aqui. Vai ficar assim. A
mais B mais C igual a 56. 4A mais 2B mais C igual a 63. E 9A mais 3B mais C igual a 68. Bom, o fato de ele querer o valor de C não significa que você tem que encontrar o C primeiro. Aí está um segredo. Você é livre para mexer no sistema do jeito que você achar melhor. Minha sugestão, vamos logo eliminar as incógnitas que estão mais rápido, tá, de eliminar, que estão mais, digamos assim, já pedindo para ser eliminadas. Aqui eu posso vou chamar aqui de equação 1, 2 e 3, para ficar bem organizado. Então, rapidinho a gente pode fazer a equação 2 menos A1 e cortar o C. Eu fico com duas incógnitas. Vamos fazer isso? Equação 2 menos equação 1. E aí eu fico com 4A menos A, 3A, 2B menos B, B, C menos C, 0, 63 menos 5, 6, 7. Olha como já ficou muito menor. Agora vamos pegar a equação aqui, ó, 3 menos A2. Vamos lá. 9A menos 4A, 5A, 3B menos 2B, B, C menos C, 0, 68 menos 63, 5. Olha só, muito mais fácil. Olha como eu vou fazer isso. Eu vou apenas subtrair. Vou pegar a de baixo menos a de cima, tá? Então vou fazer assim. Deixa eu colocar aqui. Vamos fazer assim. Multiplica por menos 1 e vamos somar as duas. Então vai ficar 5A menos 3A, 2A, B menos B, 0, 5 menos 7, menos 2. Então eu acabei de encontrar A igual a menos 1. Olha como sai fácil. A gente pode resolver um sistema de uma maneira bem tranquila. Achando A igual a menos 1, a gente substitui, pode ser nessa aqui de cima, 3A, 3 vezes, deixa eu ajeitar aqui, menos 1. 3 vezes menos 1 mais B igual a 7. A gente acha menos 3, passa para lá somando, B é 10. E aí, para finalizar, o melhor lugar para substituir A e B é lá em cima. Então fica A, que vale menos 1, mais B, que é 10, mais C, igual a 56. A melhor maneira de representar isso aí, bem fácil. Então fica 9, passa para lá, menos 9. 56 menos 9. C dá 47. Então, primeira forma, né, de utilizar uma função quadrática, né, uma questão bem tradicional, mas super importante, fica essa dica para resolver esses sistemas aqui, tá bom? Isso é bem legal, acelera bastante o nosso cálculo, certo? Vou fazer aqui um resuminho rápido, continuando a falar sobre a nossa função quadrática. Só uma informação aqui, para a gente finalizar essa aula, né? Essa primeira aula ficou um pouco longa, mas ela é importante, a gente não pode omitir informações, porque quanto mais a gente sabe aquilo que eu digo, mais ferramentas a gente tem para resolver as questões. Portanto, rapidamente aqui falar sobre a imagem da função quadrática. Um detalhe mais técnico, né? A parábola ela pode estar voltada para baixo ou para cima. Vou começar o primeiro exemplo aqui. Uma parábola para baixo. E uma parábola para cima, por exemplo. Assim. Lembrando que a imagem da função é o conjunto de valores que y pode assumir, tá? Então vamos olhar aqui. Aqui temos o y do vértice e aqui também o y do vértice. Lembrando que todos os valores de y, que tanto a primeira função quanto a segunda, todos os valores de y dessas funções, elas têm um limite que é o vértice. Nesse caso,
O vértice é o limite mais alto. A gente fala que tem um ponto de máximo, porque a parábola está com a concavidade para baixo. Aqui a parábola está com a concavidade para cima. A gente fala que ela tem um ponto de mínimo. Então, a imagem dessa função, ela está aqui, ó, do y do vértice para baixo. A imagem dessa função, ela está aqui do y do vértice para cima. São todos os valores maiores ou iguais que o y do vértice. E aqui, todos os valores menores ou iguais que o y do vértice. Vamos escrever isso aqui? A imagem da função, todos os valores reais de y, onde eles são menores ou iguais que o y do vértice. E aqui, todos os valores reais de y, só que é do y do vértice lá para cima, maiores ou iguais que o y do vértice. E já adiantando, né, dando um spoiler de próximas aulas, o y do vértice ele é calculado da seguinte maneira: menos delta sobre 4a. E aproveitando o x do vértice também, que seria aqui, o x do vértice não faz parte da imagem, tá? Faz parte do domínio. Mas já vou dar o spoiler também, o x do vértice é menos b sobre 2a. Tá bom? Então ficamos por aqui na primeira aula de função quadrática, tá? Até a próxima.